Boa noite, amigos, todos que estão presentes aqui conosco, também os que nos assistem pela Web TV, seja ao vivo, seja no arquivo, que possamos contar com a assistência da espiritualidade superior para refletirmos juntos nessa noite. Nós estamos vivendo este mês com palestras especiais, baseadas nas psicografias recebidas aqui na casa, por psicografias do Espírito Josué. E nós vamos ter o privilégio hoje de refletirmos sobre uma mensagem que foi psicografada aqui na casa no dia 13 de julho do ano passado, 2012. E o título dessa mensagem é justamente esse: no momento de decidir. Decisões são muito importantes em nossa vida. Muitos que estão aqui conosco agora talvez estejam frente a decisões importantes na vida. Mas, por outro lado, nós devemos fazer uma análise, porque a vida está a todo momento nos pedindo decisões. Às vezes não são aquelas decisões que vão mudar o curso da nossa vida de uma hora para outra, mas são decisões não menos importantes que vão mudando o rumo da nossa vida com o passar dos dias. Porque nós podemos estar aqui agora, na Casa Espírita, um lugar de reflexão, de compartilhamento, mas talvez nós estejamos pensando lá nos problemas da nossa casa, pensando naquele automóvel que nós gostaríamos de comprar, naquela casa que nós gostaríamos de ter, naquelas roupas que nós estamos vendo nas vitrines hoje. Nos falta a decisão de estarmos aqui. Isso é uma decisão. Aquele aluno pode estar sentado na sua classe, na escola, com todas as ferramentas para o seu aprendizado, mas talvez ele não tenha feito a decisão de estar ali, de aproveitar aquele momento para o estudo. Talvez esteja pensando nas meninas, nos amigos, na diversão, e não está decidido a estar ali. Analisando profundamente, nós vamos ver que a vida é realmente feita de decisões. Umas mais significativas, outras menos. Claro que nós vamos focar mais hoje, de repente, nessas decisões mais significativas, onde temos que fazer mais renúncias. Mas a vida, a todo momento, nos pede escolhas, decisões. E nós vamos ler na íntegra agora a mensagem de Josué, que nos diz o seguinte: no momento de decidir, é aconselhável que sempre o façamos com calma e equilíbrio. A ponderação que busca avaliar todos os ângulos da questão, mesmo que esta seja difícil, e neste caso mais se deve refletir, é a melhor forma para que se minimizem escolhas equivocadas. É importante, apontamos, que ao revermos as decisões passadas, agora mais experientes, possamos identificar minúcias que antes não conseguíamos. Assim é o aprendizado cumulativo. Só enxergamos mais profundamente agora, porque escolhemos antes e fomos conduzidos a este caminho pela necessária colheita. O diálogo com alguém de confiança é a atitude que sempre auxilia-nos e prepara-nos para a melhor decisão. Jamais dispensar o auxílio do Espírito protetor, rogando na prece a inspiração para que a consciência seja iluminada. Meus amigos, o momento de decidir é sempre de grande responsabilidade, pois é quando o nosso livre-arbítrio encontra a oportunidade de vazão. Importante é que no dia a dia, na atenção às experiências da vida, nossas ou de outrem, no estudo aplicado na busca de capacitação, estamos preparando-nos para saber bem decidir. Poderemos então equilibrar as emoções, usar o bom senso e a razão apoiados na fé e na certeza de um futuro melhor, decidirmos com cuidado e atenção.
esta é a mensagem na íntegra. E não é à toa que ele fala lá no início da mensagem, né? É aconselhável que sempre o façamos com calma e equilíbrio. Porque quantas decisões nós tomamos de forma precipitada. Nos momentos de raiva, nos momentos em que o nosso orgulho está exaltado. E geralmente é esse mesmo orgulho que nos impede, depois da decisão tomada, de voltarmos atrás. Então sempre devemos fazer com calma e equilíbrio, é o primeiro conselho que ele nos dá. Quantas vezes, no momento aquecido de uma discussão, nós dizemos, não quero nunca mais falar com você. E por conta do nosso orgulho dominante, muitas vezes nós realmente não voltamos a falar com aquela pessoa. Porque fizemos uma decisão no momento em que não estávamos equilibrados, não estávamos com calma. Este é o alerta. Então, para que não façamos isso, saibamos explorar este momento de calma, de equilíbrio, saibamos procurar essa tranquilidade e nunca façamos uma decisão num momento como esse, onde estamos exaltados. Na segunda frase, Josué nos aconselha, né? A ponderação que busca avaliar todos os ângulos da questão, mesmo que esta seja difícil, e neste caso mais se deve refletir, é a melhor forma para que se minimizem escolhas equivocadas. Então a ponderação é a melhor forma de não nos equivocarmos nas decisões. A ponderação que busca avaliar todos os ângulos da questão. Nem sempre é o que nós fazemos. Não nos damos conta de ver que toda questão tem vários lados. Isso é muito importante. Eu tenho um papel aqui na minha mão, vocês conseguem ver, pessoal? Que cor é esse papel? Pois eu digo para vocês que esse papel é rosa. Eu estou mentindo, será, pessoal? Pois é. Aqui ele é rosa. Eu não estou mentindo, não é verdade? Mas eu estava com razão? Também não. Porque toda questão tem dois lados. E é engraçado como nós esquecemos isso no dia a dia. Nós enxergamos uma questão e saímos omitindo a nossa opinião. Esquecemos de ver todos os ângulos da questão. Escutamos alguém emitindo uma opinião sobre alguma coisa. Muitas vezes acolhemos aquela opinião equivocada e trazemos para nós. No livro dos Médiuns há um trecho onde Kardec fala sobre os sistemas. Os sistemas são o que ele trata como sistemas são aquelas buscas de explicações para os fenômenos espíritas. Então se buscava antigamente, as pessoas em geral, explicarem os fenômenos de diversas formas. E Kardec ia, no livro dos Médiuns, ele vai um a um, falando sobre esses supostos sistemas de explicações, e vai justificando e elucidando a respeito disso. E num destes trechos ele cita esse exemplo, esta questão, muito parecido com isso que falávamos agora. Então, neste trecho que fala sobre os sistemas, lá no livro dos Médiuns, nós temos o texto que diz: se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas de um lado afirmará que ela é branca. Outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. Quantas decisões nós tomamos sem nos preocuparmos com os vários lados da questão? É preciso ter sempre a ciência desta realidade, estarmos sempre preparados a buscar todos os lados possíveis. Josué segue nos aconselhando, dizendo que é importante que ao revermos as decisões passadas agora, já mais experientes, possamos identificar minúcias que antes nós não conseguimos. Assim, o aprendizado cumulativo só enxergamos mais profundamente agora, porque escolhemos antes e fomos conduzidos
a este caminho pela necessária colheita. A cada dia, nós crescemos mais. E são os retornos das nossas decisões que nos fazem crescer. É por isso que este exame do passado precisa ser feito. Cada vez mais lúcido, cada vez que nós fizermos este novo exame, nós vamos colher minúcias que antes não podíamos compreender. Os grupos de estudos estão vivenciando agora, na semana Educando os Sentimentos, um desafio bem interessante, né? Relacionado à questão 919, aquela questão tão importante do Livro dos Espíritos, que fala sobre o autoconhecimento. Então nós temos agora, durante essa semana, aquele compromisso, né? Antes de dormir, nós precisamos passar em revista nossas atitudes, né? Interrogar a nossa consciência, o que fiz, com que objetivo fiz. Fiz algo contra Deus, contra o próximo, contra mim? Faltei com algum dever? Alguém tem algo a se lamentar de mim? Fiz algo que censoraria em outra pessoa? Fiz algo que não ousaria confessar? E ainda, se desencarnasse agora, teria o que temer? É o desafio do autoconhecimento. E é analisando as nossas experiências que nós vamos cada vez mais sabermos decidir. E decidirmos com mais acerto. Errarmos menos, nos conduzirmos melhor frente à vida. Saber decidir também faz parte deste processo de autoconhecimento. Sempre que nós agimos com o ânimo alterado, como lembramos lá no início da nossa reflexão, né? Nós sentimos aquele sentimento negativo, aquele sentimento ruim do arrependimento, mas só quando nós refletimos a respeito. Porque muitas vezes nós nem refletimos. Não temos tempo de nos arrepender e nem de nos sentirmos mal, porque não paramos para pensar. Por isto, este conselho, para revermos sempre as nossas atitudes com as experiências já adquiridas. Josué segue nos orientando. O diálogo com alguém de confiança é a atitude que sempre auxilia-nos e prepara-nos para uma melhor decisão. Jamais dispensar o auxílio do Espírito protetor, rogando na prece a inspiração para que a consciência seja iluminada. Para as nossas decisões, essa é uma decisão muito importante. A de buscarmos o auxílio do nosso Espírito protetor. Pois é o Espírito protetor, este alguém que está sempre ao nosso lado, em qualquer situação, pronto para nos ajudar. É aquele que conhece as nossas fraquezas, as nossas potencialidades também. E ele pode decidir por nós, será? Porque muitas vezes nós temos essa ilusão, né? Gostaríamos que o nosso Espírito protetor decidisse por nós, nós não sabemos o que fazer. E acontece muito de pessoas chegarem à casa espírita nessa busca de que alguém possa decidir por ela. Fruto da ilusão, do desconhecimento do que nós viemos buscar na casa espírita. Mas acontece muito. O Espírito protetor, então, não vai decidir por nós. Tá, mas então não adianta orar para ele, né? Claro que sim, porque ele vai nos dar aquilo que é necessário, né? Vai nos dar a calma, a tranquilidade e a inspiração para que nós, através da nossa construção de conhecimento, através das possibilidades que temos, possamos, mais calmos e inspirados, fazermos as nossas escolhas. Se os Espíritos escolhessem por nós, nós não evoluiríamos. Não tiraríamos as lições necessárias de todos os aprendizados. Não estaríamos crescendo e cumprindo com o papel de estarmos aqui, encarnados na Terra. Antes, Josué nos orientou
que é sempre importante o diálogo com alguém de confiança. E nesse sentido também o nosso espírito protetor nos auxilia. Porque muitas vezes nos conduz a buscar alguém, a conversar com alguém, alguém que possa talvez estar mais receptivo e possa nos dar um conselho importante, que nos faça ver algo novo. É o nosso espírito protetor que nos orienta muitas vezes uma leitura, aquela leitura que precisamos para pensarmos com mais acerto e decidirmos com mais segurança. Então oramos e muitas vezes abrimos o Evangelho ou alguma leitura qualquer edificante e nos damos conta, meu Deus, era exatamente o que eu precisava. Como o acaso me favoreceu? Quase nunca é o acaso, né? É este auxílio que nos vem, sim, sempre que necessário, e mais efetivamente quando o buscamos, através da oração, através da ação no bem e do pensamento elevado. Outra frase da mensagem nos diz, meus amigos, o momento de decidir é sempre de grande responsabilidade, pois é quando o nosso livre-arbítrio encontra oportunidade da vazão. As escolhas, as decisões, elas estão relacionadas com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que nos diferencia dos animais. É o que nos faz crescer, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes e com algo mais, que é justamente a capacidade de nós sabermos ou podermos, nem sempre sabemos, mas nós podemos fazer, podemos escolher. E são essas escolhas que começam a construir o nosso crescimento. Deus nos deixa livre para trilharmos a senda do progresso. E por isso Ele nos adverte, o momento de decidirmos é quando o nosso livre-arbítrio encontra oportunidade de vazão e é um instante de grande responsabilidade. Porque quanto mais lúcidos nós somos, mais responsabilidades nós temos com as nossas decisões. Aquele que ainda não conhece algo, que ignora, que é ignorante em relação a algum assunto, ele comete um erro, mas a sua responsabilidade é limitada ao seu conhecimento. Quanto mais conhecimentos temos a respeito de um determinado assunto, mais responsabilidade nós temos frente às nossas escolhas. Então nós vemos que nós precisamos sim estarmos atentos e sabermos cada vez mais escolher. Então a mensagem encerra dizendo, o importante é que no dia a dia, na atenção às experiências da vida, nossas ou de outrem, no estudo aplicado e na busca da capacitação, estamos preparando-nos para saber bem decidir. Sim, no dia a dia estamos cada vez mais nos preparando para novas e melhores escolhas. Poderemos então equilibrar as emoções, usar o bom senso e a razão apoiados na fé e na certeza de um futuro melhor, decidirmos com cuidado e atenção. Nós vamos ver que ele nos fala sobre o equilíbrio das emoções. Nos fala sobre usar o bom senso e a razão apoiados na fé. Porque muitas vezes em nossas decisões, nós começamos a fazer um balanço. Será que eu devo decidir baseado no meu coração? Ou na razão nós pensamos? Mas será que nós podemos separar as coisas? Porque num primeiro momento nós pensamos, não, eu preciso decidir com o coração, ou seja, eu preciso decidir com emoção. Eu preciso escutar o meu sentimento. Mas vamos pensar, será que nós não temos sentimentos
De raiva? Temos, né? Então pode ser que eu, tentando escutar os meus sentimentos, eu escute o sentimento de raiva que está dentro de mim ainda. Será que nós não temos o orgulho ou o egoísmo? Então, se nós escutarmos apenas o nosso sentimento, nós vamos escutar muitas vezes o orgulho. Não, porque fulano não merece tal coisa. Eu vou escutar o meu sentimento, isso. Por isso que nós temos que equilibrar as emoções, usar o bom senso e a razão. Porque se a razão nos diz, a razão apoiada na fé nos diz que nós precisamos perdoar, nós precisamos raciocinar e chegar à conclusão de que nós devemos perdoar, que nós devemos escolher o melhor. Nós nos envolvemos sempre em problemas de relacionamento, problemas com as pessoas. Muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos como decidir, não sabemos o que fazer, que decisão tomar frente às pessoas, né? Poxa, mas o que eu faço com fulano? Eu me desentendi, aconteceu um problema. Que atitude será que eu devo tomar? Nós pensamos, nós precisávamos ter aí uma regra de conduta, precisávamos ter alguma coisa que decidisse. E nós esquecemos que nós temos sim uma regra de conduta moral. A caridade é a nossa regra de conduta moral. Então, quando nós precisamos decidir com relação a alguma pessoa, às pessoas, com relação ao nosso relacionamento, algum problema que esteja acontecendo, estamos em dúvida sobre como decidir, como vou agir. Eu tenho a regra de conduta que Jesus nos exemplificou, a caridade. Então, eu vou agir perdoando. Eu vou agir sendo indulgente, procurando não ver os defeitos, ou compreender os defeitos. Eu vou agir procurando fazer o bem. Qualquer decisão e atitude que eu pense em tomar e que esteja longe desta regra de conduta moral que Jesus nos ensinou, não é adequada para mim. Então, quando nós pensamos como agir, como decidir frente às pessoas, nós temos que lembrar da caridade. Fora da caridade não há salvação. A gente nem sempre recebe bem esta frase, né? Fora da caridade não há salvação. Parece que virou um bordão, né? Mas vamos pensar mais a fundo. Vamos pensar no que seria salvação. Será que salvação, de repente, seria nós não sentirmos mais dores? Nós sermos felizes, completamente felizes? Talvez isso seja salvação. Vamos pensar dessa forma. E vamos pensar agora na prática da caridade, porque a caridade é a nossa regra de conduta moral, né? Então vamos pensar se ela pode nos levar a esta salvação. Nós falamos que salvação seria talvez nós não sentirmos mais dores. Nós somos espíritos, não somos? Pois bem, vamos pensar que quando nós estivermos de volta à nossa pátria espiritual, nós não sentiremos mais dores físicas, é verdade? Porque embora nós ainda tenhamos o perispírito, se estivermos próximos da perfeição, nosso perispírito vai ser algo tão desmaterializado, se estivermos, isso não é uma suposição que logo que nós desencarnarmos estaremos próximos desse estágio, né? Mas vamos pensar a longuíssimo prazo, né? Vamos pensar a longuíssimo prazo. Perto da perfeição, nosso perispírito estará tão desmaterializado que não sentirá mais as dores da matéria. O espírito
ele poderia sentir então dores morais, não é verdade? Dores morais, sim. E o que seriam dores morais, pessoal? Vamos pensar. Moral é tudo aquilo que se refere ao meu relacionamento com as outras pessoas, certo? Com a sociedade em geral, com o outro. Nós sentimos dores morais por quê? Porque não conseguimos, não aprendemos a nos relacionarmos com as pessoas. E no momento em que nós aplicarmos a regra moral da caridade, sabendo ser indulgente, sabendo perdoar e ser benevolente, sentiremos dores morais? Não sentiremos. Então, espíritos que somos, fora da matéria, não sentiremos dores físicas, não sentiremos dores morais, estaremos felizes, estaremos salvos, não é verdade? Encontraremos a salvação. Então, por que não pensar que fora da caridade não há salvação? Se queremos, alguém pode ser feliz sem estar se relacionando com as pessoas? A nossa felicidade se constrói coletivamente. Então, para sermos felizes, nós precisamos pensar em agirmos com indulgência, benevolência, com perdão, que são as virtudes que estão contidas na caridade. Então, precisamos olhar para o nosso próximo com mais carinho, com mais indulgência. Precisamos buscar fazer o bem tanto quanto possível. Não sabemos como é fazer aquele bem que Jesus é capaz de fazer. Mas sabemos o que é bom para nós, sabemos, né? Então este é o bem que precisamos fazer para o outro. O bem que sabemos que é bom para nós. Temos condições de fazer isso. Mas o perdão também é outra virtude que está contida na caridade. Porque mesmo que nós saibamos, mesmo que nós não vejamos os defeitos dos outros, não procuremos exaltar estes defeitos, mesmo que nós façamos o bem a todos, vai ter aquelas pessoas ainda que vão nos magoar, que vão nos machucar. E é por isso que nós precisamos saber perdoar. Precisamos não carregar conosco essas mágoas. Precisamos saber abandoná-las. Compreendendo através do raciocínio que o outro é nosso irmão, que nós estamos num processo de evolução que é árduo, que muitas vezes os espinhos nos cortam, nos ferem. E o ser humano é frágil, e mais frágil do que perverso, como disse Jesus. Então nós temos que saber perdoar, e temos que pensar de forma ampla na caridade como a nossa regra moral de conduta, a regra para todas as nossas decisões morais. Como nós precisamos saber decidir, não é? Há uma mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, que vem de encontro à nossa reflexão, e diz o seguinte: hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por levarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência.
Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Linda mensagem, né? Que nos fala também das decisões. A gente conhece a frase que diz, né, que a vida é feita de escolhas. E é fato. A todo momento nós temos uma escolha a fazer, uma decisão a tomar. E nós precisamos fazer uma grande decisão que nem sempre nós fazemos. Talvez não tenhamos feito ainda esta grande decisão. A decisão de nós vivermos conscientes de que não somos só esse corpo. A decisão de vivermos conscientes de que somos imortais, de que somos espíritos em um processo de crescimento. A decisão de olhar os outros também desta forma. A decisão de agir em nome de progresso, o progresso que queremos buscar. A decisão de sair da acomodação. A decisão de, eu ia dizer gastar, mas não, a decisão de ganhar, não de perder, a decisão de ganhar alguns momentos para a reflexão, para o autoconhecimento. Porque nós perdemos, às vezes, oportunidades em que estamos aqui reunidos em um momento que nos fornece isso. Oportunidade de reflexão. Mas nós deixamos que esse momento vá embora, porque estamos preocupados lá com a minha situação financeira que está difícil, com aquele envolvimento com os meus familiares que está me preocupando. E nós não gerenciamos o nosso tempo. E aí nós estamos em casa, nós não decidimos por estar lá com a nossa família. Então nós estamos lá meio que com a televisão ligada, porque nós não conseguimos ficar pensando. Então nós queremos que algo nos distraia, e estamos lá nos distraindo. Aí nós vamos para o trabalho, esse trabalho não está muito legal, e nós estamos meio dispersos, não focamos a nossa atenção e as nossas potencialidades para o trabalho, para o progresso. E ficamos ali cumprindo com os nossos deveres. Então estamos aqui pensando lá, estamos lá e pensamos mais adiante. E acaba que a vida se esgota. E nós não decidimos por viver. Parece um comentário bastante duro, mas se nós formos analisar a fundo, nós deixamos sim muitas oportunidades passarem em nossa vida. E voltando à questão 919, que nós estamos envolvidos nessa semana mais profundamente, né? A questão nos fala sobre isso quando diz: justo é que se gastem, entre aspas, eu diria, alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Estamos falando disso. De gastarmos alguns minutos em nome da nossa felicidade eterna. O trecho nos faz uma comparação muito interessante, né? Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui este repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços?
Vale a pena, né? Vale a pena nós pensarmos em nós como espíritos imortais, que constroem este progresso coletivamente. Estamos juntos construindo este progresso. E não seremos felizes sozinhos. Por isso precisamos pensar na profundidade da palavra caridade, da importância que ela tem em nossas vidas. E tomarmos estas atitudes em nome do nosso progresso. E se estamos frente a uma decisão importante em nossa vida, vamos avaliar, vamos ponderar como nos aconselha Josué, vendo a questão por todos os ângulos, por todos os lados. E nos vendo como espíritos imortais, filhos de Deus, que é amor e justiça, neste caminho de progresso. Vamos saber equilibrar as emoções, usar o bom senso e a razão apoiados na fé e na certeza de um futuro melhor, decidirmos com cuidado e atenção. Obrigado pela atenção, pessoal.